A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Hoje vamos falar de outra das grandes chagas da humanidade, que é o egoísmo. Vamos então falar um pouco sobre as suas causas, os seus efeitos e os meios de destruir esta grande chaga. É bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. Desde que cada um pensa em si antes de pensar nos outros e pensa antes de tudo em satisfazer os seus desejos, cada um naturalmente cuida de proporcionar a si mesmo essa satisfação a todo o custo e sacrifica sem escrúpulo os interesses alheios, assim nas mais insignificantes coisas, como nas maiores, tanto de ordem moral quanto de ordem material. Daí, caros amigos e ouvintes, todos os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos e todas as misérias, visto que cada um só trata de despojar o seu próximo. O egoísmo, por sua vez, origina-se do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros. Julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa aos seus direitos. A importância que, por orgulho, atribui à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porquanto Deus nada pode ter feito inútil. Ele não criou o mal. O homem é quem o produz, abusando dos dons divinos em virtude do seu livre arbítrio. Contudo, em justos limites, aquele sentimento é bom em si mesmo. O exagero é que o torna mau e pernicioso. O mesmo acontece com todas as paixões que o homem frequentemente desvia do seu objetivo providencial. Ele não foi criado egoísta nem orgulhoso por Deus, que o criou simples e ignorante. O homem é que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe otorgou para a sua conservação. Não podem os homens ser felizes se não viverem em paz, isto é, se não os animar um sentimento de benevolência, de indulgência e de condescendência recíprocas, numa palavra, enquanto procurarem esmagar-se uns aos outros. A caridade e a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais. Uma e outra, porém, pressupõe a abnegação. Ora, caros amigos, a abnegação é incompatível com o egoísmo e o orgulho. Logo, com esses vícios, não é possível a verdadeira fraternidade, nem, por conseguinte, igualdade, nem liberdade, dado que o egoísta e o orgulhoso querem tudo para si. Eles serão sempre os vermes roedores de todas as instituições progressistas. Enquanto dominarem, ruirão aos seus golpes os mais generosos sistemas sociais, os mais sabiamente combinados. É belo, sem dúvida, proclamar-se o reinado da fraternidade, mas para que fazê-lo se uma causa destrutiva existe? É edificar em terreno movediço, em areias movediças. O mesmo fora decretar a saúde numa região malsã. Em tal região, para que os homens passem bem, não bastará se mandem médicos, pois que estes morrerão como os outros. Insta a destruir as causas da insalubridade. Para que os homens vivam na terra como irmãos, não basta se lhes deem lições de moral, importa destruir as causas de antagonismo, atacar a raiz do mal, o orgulho e o egoísmo. Essa é a chaga sobre a qual deve concentrar-se toda a atenção dos que desejem seriamente
o bem da humanidade. Enquanto subsistir semelhante obstáculo, eles verão paralisados todos os seus esforços, não só por uma resistência de inércia, como também por uma força ativa que trabalhará incessantemente no sentido de destruir a obra que empreendam. Por isso que toda a ideia grande, generosa e emancipadora arruína as pretensões pessoais. Impossível, dir-se-á, destruir o orgulho e o egoísmo, porque são vícios inerentes à espécie humana. Se fosse assim, houvéramos de desesperar de todo o progresso moral. Entretanto, desde que se considere o homem nas diferentes épocas transcorridas, não há que negar que evidente progresso se efetuou. Ora, se ele progrediu, ainda naturalmente progredirá. Por outro lado, não se encontrará homem nenhum sem orgulho nem egoísmo. Não se vêem, ao contrário, criaturas de índole generosa, em que parecem inatos os sentimentos do amor ao próximo, da humildade, do devotamento e da abnegação? O número delas, positivamente, é menor do que os dos egoístas. Se assim não fosse, não seriam estes últimos os faltores da lei. Há muito mais criaturas dessas do que se pensa. E se parecem tão pouco numerosas, é porque o orgulho se põe em evidência, ao passo que a virtude modesta se conserva na obscuridade. Se, portanto, o orgulho e o egoísmo se contassem entre as condições necessárias da humanidade, como a da alimentação para sustento da vida, não haveria exceções. O ponto essencial, pois, é conseguir que a exceção passe a constituir regra. Para isso, trata-se, antes de tudo, de destruir as causas que produzem e entretêm o mal. Dessas causas, a principal reside, evidentemente, na ideia falsa que o homem faz da sua natureza, do seu passado e do seu futuro. Por não saber de onde vem, ele se crê mais do que é. E não sabendo para onde vai, concentra na vida terrena todo o seu pensar. Acha-a tão agradável quanto possível. Anseia por todas as satisfações, por todos os gozos. Essa é a razão porque atropela sem escrúpulo o seu semelhante, se este lhe opõe alguma dificuldade. Mas, para isso, é preciso que ele predomine. A igualdade daria a outros direitos que ele só quer para si. A fraternidade lhe imporia sacrifícios em detrimento do seu bem-estar. A liberdade também ele só a quer para si e somente a concede aos outros, quando não lhe fira de modo algum as prerrogativas. Alimentando todas as mesmas pretensões, tem resultado os perpétuos conflitos que os levam a pagar bem caro os raros gozos que logram obter. Identifique-se o homem com a vida futura e completamente mudará a sua maneira de ver, como a do indivíduo que apenas por poucas horas haja de permanecer numa habitação má e que sabe que, ao sair, terá outra magnífica para o resto dos seus dias. A importância da vida presente, tão triste, tão curta, tão efêmera, se apaga para ele ante o esplendor do futuro infinito que se lhe desdobra às vistas. A consequência natural e lógica dessa certeza é sacrificar o homem um presente fugidio a um porvir, a um futuro duradouro, ao passo que antes ele tudo sacrificava ao presente. Tomando por objetivo a vida futura, pouco lhe importa estar um pouco mais ou um pouco menos nesta outra. Os interesses mundanos passam a ser o acessório, em vez de ser o principal. Ele trabalha no presente com o fito de assegurar a sua posição no futuro, tanto mais
quando sabe em que condições poderá ser feliz. Pelo que toca aos interesses terrenos, podem os humanos criar-lhe obstáculos. Ele tem que os afastar e se torna egoísta pela força mesma das coisas. Se lançar os olhos para o alto, para uma felicidade a que ninguém pode obstar, interesse nenhum se lhe deparará em oprimir a quem quer que seja e o egoísmo se lhe torna carente de objeto. Todavia, restará o estimulante do orgulho. Jesus assentou o princípio da caridade, da igualdade e da fraternidade, fazendo dele uma condição expressa para a salvação, mas estava reservada à terceira manifestação da vontade de Deus, à doutrina espírita, pelo conhecimento que faculta da vida espiritual, pelos novos horizontes que desvenda e pelas leis que revela, sancionar esse princípio, provando que ele não encerra uma simples doutrina moral, mas uma lei da natureza que o homem tem o máximo interesse em praticar. Ora, ele a praticará desde que, deixando de encarar o presente como o começo e o fim, compreenda a solidariedade que existe entre o presente, o passado e o futuro. No campo imenso do infinito que o Espiritismo lhe faz entrever, anula-se a sua importância capital e ele percebe que, por si só, nada vale e nada é, que todos têm necessidade uns dos outros e que uns não são mais do que os outros. Duplo golpe no seu egoísmo e no seu orgulho. Mas, caros amigos, para isso é-lhe necessária a fé, sem a qual permanecerá na rotina do presente não a fé cega, que foge à luz, restringe as ideias e, em consequência, aumenta o egoísmo. É-lhe necessária a fé inteligente, racional, que procura a claridade e não as trevas, que ousadamente rasga o véu dos mistérios e alarga o horizonte. Essa fé, elemento básico de todo o progresso, é que o Espiritismo lhe proporciona fé robusta, porque assenta na experiência e nos factos, porque lhe fornece provas palpáveis da imortalidade da sua alma, lhe mostra de onde ele vem, para onde vai e porque é que está na Terra e, finalmente, lhe firma as ideias ainda incertas sobre o seu passado e sobre o seu futuro. Uma vez que haja entrado decisivamente por esse caminho, já não tendo o que os incite, o egoísmo e o orgulho, se extinguirão pouco a pouco por falta de objetivo e de alimento, e todas as relações sociais se modificarão sob o influxo da caridade e da fraternidade bem compreendidas. Poderá isso dar-se por efeito de brusca mudança? Não. Fora impossível, nada se opera bruscamente na natureza. Jamais a saúde volta de súbito a um doente. Entre a enfermidade e a saúde há sempre a chamada convalescença. Não pode o homem mudar instantaneamente o seu ponto de vista e volver da terra para o céu o olhar. O infinito o confunde e deslumbra. Ele precisa de tempo para assimilar as novas ideias. A doutrina espírita se contradita, o mais poderoso elemento de moralização, porque mina pela base o egoísmo e o orgulho, facultando um ponto de apoio à moral. Há feito milagres, entre aspas, de conversão. É certo que ainda são apenas curas individuais e, não raro, parciais. O que, porém, ele há produzido com relação a indivíduos constitui penhor do que produzirá um dia sobre as massas. Não lhe é possível arrancar de um só golpe as ervas daninhas, não. Ele dá a fé e a fé é a boa semente, mas faz-se necessário que ela tenha tempo de germinar e de frutificar, razão porque nem todos
os cristãos, nem todos os filhos de Deus são perfeitos. Cristãos e não cristãos. Ele tomou o homem em meio da vida, no fogo das paixões, em plena força dos preconceitos. E se, em tais circunstâncias, operou prodígios, que não será quando o tomar, ao nascer, ainda virgem de todas as impressões malsãs. Quando a criatura sugar com o leite a caridade e tiver a fraternidade a embalá-lo. Quando, enfim, toda uma geração for educada e alimentada com ideias que a razão, se desenvolvendo, fortalecerá, em vez de falsear. Sob o domínio destas ideias, a cimentarem a fé comum a todos, não mais esbarrando o progresso no egoísmo e no orgulho, as instituições se reformarão por si mesmas e a humanidade avançará rapidamente para os destinos que lhe estão prometidos na terra, aguardando os do céu. Caros amigos e ouvintes, falamos das chagas da humanidade. Neste caso, mais em profundidade sobre o egoísmo que mina e está a minar a nossa humanidade, porque lhe falta o essencial, a espiritualidade. Falarmos mais de Jesus no lar, de orarmos, de olharmos uns para os outros. Nesta terça-feira, falaremos sobre aquilo que todos nós temos como alvo, que é a humildade, que é, digamos, o orgulho desmascarado. O orgulhoso utiliza-se de muitas máscaras. Digamos que o orgulhoso é, de certa forma, uma criatura que trabalha através do pseudo-amor. Porquê pseudo-amor? Nós somos filhos de Deus, a inteligência suprema. E Deus, um dos seus atributos, é ser amoroso na sua infinitude. E se somos filhos do amor, somos criaturas desse Pai amoroso. Só que ainda estamos mais no desamor que propriamente no amor. Mas nesta caminhada do desamor, na qual somos impacientes, somos egoístas, orgulhosos, muitas vezes mascaramos e nos disfarçamos de bonzinhos. Aqui está o pseudo-amor, que se veste de muitas máscaras, de muitas capas, que nós chamamos de orgulho. Nós escondemos para que os outros não nos vejam, não sintam e não observem as nossas fragilidades. Mas que a pouco e pouco, sabendo que todos nós somos imperfeitos, que nos tornemos cada vez mais autênticos, mais transparentes, despojando-nos de toda esta aparência que nós mostramos, desta imagem que nós mostramos aos outros. E quanto mais transparentes e coerentes formos connosco, mais felizes seremos, mais humildes. Já não nos sentiremos superior a ninguém. Todos nós somos seres ainda errantes. Cometemos erros, mas há que levantar a cabeça, corrigi-los e seguir em frente. Mas o orgulho muitas vezes nos diz que nós estamos bem assim, não precisamos mudar, os outros que mudem. Bom, isso é causa de muitas separações, de guerras, de conflitos. Sejamos nós, que tenhamos nós a coragem de darmos o primeiro passo em direção à nossa própria felicidade, começando a nos despojar de outra máscara que nós ainda teimamos em usar. Somos todos filhos de Deus. Que sejamos cada vez mais sinceros uns com os outros e que sigamos o caminho da verdade. E o que é verdade? É caminharmos cada vez mais próximos da harmonia da lei divina. Será que existe só um caminho? Não. Existem milhares e milhares de caminhos que nos levam lá.
caros amigos e ouvintes, vamos então terminar por hoje, deixando-vos aqui uma pequena mensagem do livro Vida Feliz, por Joana de Ângeles, que diz assim: irradia a claridade da tua fé, através do teu sorriso, das tuas palavras, da tua atitude perante a vida. O mundo necessita de luz para superar as sombras dominantes. Distende a tua presença, confiante e rica de luz, auxiliando os tímidos e os desanimados, os que caíram e os revoltados. A luz atrai sempre, enriquecendo de beleza. Não deixes que se apague essa estrela, porque haja fatores dissolventes e agressões em volta. Não deixes que se apague. Deixa-a brilhar, apontando rumos ditosos para os que anelam por uma oportunidade de realização. Caros amigos e ouvintes da rubrica A Vida Continua, ficamos por aqui. Marcamos encontro para o próximo sábado. Não se esqueçam então de fazerem uma reflexão sobre este tema do orgulho e do egoísmo. Esta terça-feira, iremos então falar na nossa associação, a Associação Cultural Espírita de Xerém, às 20 horas, na Canada da Luciana, número 8A, sobre esta temática. E iremos dar aqui algumas, digamos, noções sobre este aspecto, o que é o orgulho, o que é a humildade e como podemos fazer, como podemos trilhar, como podemos nos analisar para atingirmos esta questão, esta virtude que é a humildade. Estamos à vossa espera, de braços abertos, são todos bem-vindos. Então, até ao próximo sábado. A Vida Continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.